coluna que te impedem de trabalhar? Hérnia de disco, bico de papagaio. Se você sofre com problemas na coluna, você sabe qual benefício pedir? Auxílio doença, aposentadoria por invalidez. Eu sou Silvia Gazda e esse é o canal Estudar Aposentadoria. E hoje vamos esclarecer as diferenças entre o auxílio por incapacidade temporário, o auxílio doença, e aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. O primeiro é o mais comum, que é o auxílio doença, que hoje chama auxílio por incapacidade temporária. Que nome feio, né? Mas hoje o auxílio doença tem esse nome comprido que eu falei. O auxílio doença, ele é pago pelo INSS quando a pessoa está incapaz por um período determinado. Um exemplo bem fácil de ser entendido são as cirurgias. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia e vou precisar de 90 dias de repouso. Isso é auxílio doença, porque já tem um prazo determinado para acabar, tá? Agora, quando uma pessoa tem uma doença que a pessoa não sabe ainda se ela vai melhorar ou por quanto tempo essa doença vai permanecer, né? Por quanto tempo essa doença vai gerar uma incapacidade, aí também eu tenho um auxílio doença. Mas doutora, toda vez que o INSS vai começar um processo, ele concede primeiro o auxílio doença? Sim, na maioria dos casos é pago primeiro o auxílio doença para depois ser transformado numa aposentadoria por invalidez. Agora existem casos graves, como casos de acidente ou casos de uma incapacidade já total e permanente de cara, aí o INSS já concede a aposentadoria por invalidez. Agora, quando que o INSS transforma o auxílio doença em aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez, hoje ela chama aposentadoria por incapacidade permanente, mas as pessoas continuam chamando de aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez é quando a incapacidade que era temporária, que era por um período determinado, ela passa a ser definitiva. Ou seja, a pessoa está incapaz para a atividade habitual dela, para o trabalho dela que ela já faz e para qualquer outro tipo de atividade, mesmo numa atividade mais leve. Então, nesses casos, é concedida a aposentadoria por invalidez. Então, a aposentadoria por invalidez, ela é paga quando quando não existe uma expectativa de recuperação. Ou seja, a doença ou a incapacidade já se tornou permanente. Tá, doutora, e reabilitação? Sim, o INSS, ele tenta reabilitar a pessoa de qualquer jeito. Ele tenta o quê? Que a pessoa vá trabalhar numa atividade mais leve. Mas a reabilitação, ela tem que ser avaliada, mas na reabilitação tem que ser avaliado vários requisitos, como grau de escolaridade, idade, local que a pessoa trabalha. Eu tenho um caso muito interessante lá no escritório, onde era uma trabalhadora rural, numa cidade pequena, próxima aqui de Londrina. E o INSS deu um parecer dizendo que ela poderia trabalhar de porteira, ela poderia ser porteira de edifício. Só que no patrimônio onde ela morava, nem empresa tem. Como que ela vai ser porteira do quê? Vai ser porteira de fazenda? Vai ser porteira de sítio? Né? Então, nesse caso, a gente juntou vídeos, fotos, documentos de quantos habitantes, quantas empresas tinham no local onde ela morava, isso desde quando ela nasceu, e aí o tribunal entendeu e concedeu a aposentadoria por invalidez. Tá? Então, todos esses requisitos têm que ser levados em consideração na reabilitação, e isso é bem importante. Tem em mãos exames como ressonância, raio-x, atestados bem detalhados com a CID da doença, históricos de prontuários médicos, tudo que comprove a gravidade e o impacto na sua condição de trabalho.